Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Hoje falaremos sobre o amor. Falaremos sobre o amor nos tempos de hoje e da profecia que muitos conhecem sobre o amor estar se esfriando. Vamos ao texto que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do verso 3 até o verso 14. E diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Este texto se trata da primeira parte do chamado sermão profético de Jesus. Um sermão que até hoje chama muito a atenção por se tratar do final dos tempos, do fim do mundo, se tratar da volta de Jesus, se tratar do tempo que vivemos. Muitos dizem até hoje, aparecem alguns dizendo: não, mas sempre se falou desde a minha avó e dos antepassados da volta de Jesus, que estava próximo. Na Primeira Guerra Mundial, todos falaram que Jesus ia voltar. Na Segunda, também. Jesus ainda não voltou. Mas temos que estar alertas, porque as pessoas estão cada vez mais sem amor. A gente tem que entender a diferença entre os sinais que estão se intensificando para o sinal que é real. Os sinais que estão se intensificando é aqueles que, ao longo do tempo, eles vão aumentando em quantidade, vamos dizer assim. Por exemplo, quando ele fala aqui de levantará nação contra nação, reino contra reino, e fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Olha aqui o detalhe. Na época de Jesus, haviam terremotos? Sim. Haviam pestes? Sim. Reino se levantava contra reino, nação contra nação? Sim. Havia fome? Sim. Só que, por exemplo, havia fome na terra, a Bíblia fala em vários momentos, mas eram casos muito específicos e muito isolados, e de tempos em tempos. Passavam-se décadas e décadas para ter fome na terra. Hoje nós sabemos que há fome em todos os lugares. Olha aqui a diferença. Jesus falando em vários lugares. Isso deve ter assustado muito eles, porque a fome era algo muito difícil de acontecer.
E hoje nós temos fome em vários lugares, em todos os lugares. Nação contra nação se levantava, mas também eram coisas específicas. E nós estamos vendo hoje a questão de guerras e rumores de guerras e nação se levantando contra nação o tempo todo, sempre rumores, cada vez mais rumores de guerras. Então, são sinais que foram se intensificando e estão se intensificando ao longo do tempo. Por exemplo, terremotos e pestes, então. Nunca houve tanta doença, tanto tipo de doença, tanta variação de doença. A própria Covid está aí. A Covid é o próprio retrato do final dos tempos. Quantas variantes de uma só doença nós temos? Nós nem sabemos mais catalogar quanto tipo de Covid tem. E nós também terremotos. Nunca se pensou em ter terremoto no Brasil. Temos terremoto no Brasil e temos terremotos hoje em qualquer parte do mundo. Até furacão está vindo para o Brasil. Portanto, são sinais que foram se intensificando e estão muito fortes no dia de hoje, no dia que vivemos. E aqui Jesus fala que é o princípio das dores, aqui dores de parto. Aqui no original, princípios das dores de parto. Isso quer dizer que o parto vai acontecer. Quando começam as contrações é porque o nascimento está vindo. E qual é o nascimento que Jesus está falando aqui? A sua vinda, a sua volta. E eu quero aqui falar, como eu disse, sobre, para mim, o que é o maior sinal, o sinal mais evidente, mais forte, que é a questão do esfriamento do amor. E vamos ao verso que fala sobre ele. E por se multiplicar a iniquidade, verso 12, o amor de muitos se esfriará. Então a causa para que o amor se esfrie e esteja mais frio hoje, como temos visto, é a multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade? O pecado deliberado, o prazer em pecar. E como temos visto as pessoas tendo mais e mais prazer em estar afastados da presença de Deus, em fazer aquilo que Deus desaprova, não porque eu faço porque é pecado, eu quero pecar. Não, as pessoas estão anestesiadas, as pessoas não estão percebendo o quanto elas estão pecadoras, porque até nos púlpitos de muitas igrejas o pecado está sumindo. Não se prega mais sobre o pecado, não se fala mais sobre o pecado, para não afetar as pessoas que estão pecando. E nós vemos Jesus o tempo todo confrontando o pecado, confrontando os hipócritas. Mas, infelizmente, o pecado tem sido banalizado, juntamente com a sociedade que está banalizando o pecado, banalizando aquilo que desagrada a Deus. E por isso, sem perceber, como uma anestesia, as pessoas estão pecando cada vez mais, mas não estão se sentindo pecadoras mais. Elas não sentem mais o temor a Deus, porque pecam deliberadamente, sem perceber e não estão nem aí. Porque não buscam a Deus de verdade, vão até a igreja, mas vão por interesse próprio, como se Deus fosse Papai Noel e fosse dar um presentinho, fosse tirar ela da lama e ela continuar vivendo na lama. É isso que as pessoas estão querendo hoje, que Deus tire elas da lama para elas continuar se revirando na lama depois e voltar na igreja para Deus tirá-la da lama de novo. Mas não querem mudar de vida, elas não querem entregar a vida a Jesus de verdade. E por isso a Bíblia tem sido banalizada, a palavra de Deus banalizada, o pecado banalizado. E isso tudo é a causa do amor se esfriando. Para mim, a maior prova do esfriamento do amor é quando uma pessoa sofre um acidente de trânsito.
ou alguma tragédia acontece, o que a maioria das pessoas fazem na hora que acontece alguma tragédia, pega o celular para filmar. Isso é inacreditável, meus amigos, meus irmãos. Como as pessoas estão sem compaixão. E são essas mesmas pessoas que pegam o celular para filmar uma pessoa ali caída e não pensam em ajudar aquela pessoa. São essas mesmas pessoas que vão para a internet dizer que ama o mundo, dizer que respeita o mundo. E são essas mesmas pessoas que falam que amam, mas as suas ações demonstram nem um mínimo de amor e compaixão pelo próximo. A hipocrisia está anestesiando as pessoas e as pessoas não estão percebendo o quanto elas estão anestesiadas. A única forma delas saírem dessa anestesia é buscando a Deus verdadeiramente, não querendo mais viver do jeito que vivem, não querendo mais ter o controle da própria vida, porque é impossível termos controle da nossa vida. E as pessoas não estão entendendo isso. Elas têm que entregar o controle da vida a Jesus, não só para ter a salvação, que já é algo que fantástico, que deve se atentar, ter a salvação, ter a certeza da salvação, que não é por obras, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, não é porque você deixa de pecar, mas porque você entrega o seu pecado na cruz de Cristo, a tua vida na cruz de Cristo, para Ele tirar o seu pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, amigos, a única forma de nós estarmos preparados para o fim, para a volta de Jesus, que é iminente, pode acontecer a qualquer momento, é entregando a vida completamente a Jesus. E não é religião, não. Você pode fazer isso dentro de casa, dentro da sua casa, do seu quarto, entregar a tua vida a Jesus poderosamente, e Ele virá e fará morada no seu coração, em nome de Jesus, e te preparará para o fim, te dando a certeza da salvação. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, neste dia, em nome de Jesus. Me acompanhe em nome de Jesus, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero estar aqui orando por estas pessoas, por esta pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece, Pai, cada ansiedade, cada problema que ela tem passado, Senhor. O Senhor sabe o que é problema para conserto da vida dela e o que é problema que os outros colocam, o que é problema que o inimigo das nossas almas coloca. E eu estou aqui em nome de Jesus para repreender aqui os problemas, os ataques que o inimigo coloca na vida dela. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda a força maligna sobre a vida dela, para que esta pessoa, em nome de Jesus, seja liberta do maligno, para que ela possa encontrar a Ti verdadeiramente, ou reencontrar a Ti verdadeiramente, se ela está afastada do Teu caminho, porque é a mesma coisa. A pessoa que está afastada também não tem mais intimidade contigo, não te conhece mais. Portanto, Pai, eu oro para que o maligno seja afastado desta pessoa e desta casa, em nome de Jesus. Traga cura, libertação para esta casa, em nome de Jesus, para que os olhos sejam abertos. Não sou eu que abro o olho de ninguém, porque foi o Senhor que abriu os meus olhos. Não sou eu que abro o coração de ninguém, porque foi o Senhor que abriu o meu coração. Então eu oro, Senhor, para que haja quebrantamento neste lugar, nesta casa, nesta pessoa, e que o Senhor retire tudo que tem atrapalhado esta pessoa de estar na Tua presença, de buscar a Ti intensamente, de ouvir a Tua voz, de se entregar a Ti, de assumir a fé em Ti verdadeiramente e ser um servo, uma serva sua, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, abençoa poderosamente, afasta desta casa todo espírito
espírito de depressão, em nome de Jesus, todo espírito de suicídio, cai agora em nome de Jesus. Se você está pensando em suicídio, você que me ouve, isso vem do maligno. Então, em nome de Jesus, entregue seu coração a Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de depressão, de suicídio desta casa, em nome de Jesus. Para que esta pessoa encontre o amor ágape, o amor verdadeiro. O amor ágape é o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, e não o amor filos e o amor eros, o amor raso, o amor de paixão que não serve para nada, que é temporário, mas o amor ágape, o amor incondicional, o amor de Deus é eterno, perfeito. A boa vontade de Deus que é perfeita e agradável. Aleluia. Abençoa, repreende, Senhor, toda a força maligna, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida neste dia. Mais uma vez, se você precisar de ajuda, fale comigo, que eu posso te ajudar, que eu terei a boa vontade e ficarei feliz em te ajudar a estar na presença do Senhor Jesus. Obrigado por ouvir. Deus abençoe a tua casa.